Nel brano evangelico di oggi noi troveremo un uomo No texto do Evangelho de hoje, nós encontramos um homem, o evangelista Mateus diz que era um jovem, muito bom, mas ele está com uma doença e não sabe nem mesmo de ter. Ele só sabe que tem sintomas e ele se aproxima de Jesus e percebe nele uma profunda insatisfação e uma grande inquietação interior. Escutemos. Sentiamo. Mentre andava per la strada, un tale Enquanto caminhava pela estrada, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? avere in eredità la vita eterna. Corre da Gesù e si getta in ginocchio davanti a lui. Esse jovem corre até Jesus e se joga de joelho. Somente os doentes se comportam dessa maneira. Marcos nos apresentou 2 doentes no seu evangelho: o leproso, que se colocou de joelho diante de Jesus e disse: se quiser, pode purificar-me. Ele não pediu para ser curado, mas para ser purificado, que ficasse puro novamente, porque não estando puro, ele não podia deixar que ninguém se aproximasse dele. E por isso permanecia sempre isolado de todos. Essa é uma marca do leproso, ficar longe de todos. E ele pede que Jesus o devolva o rosto humano, que ele possa se aproximar das pessoas e que possa novamente ser acolhido na comunidade. E depois, um outro que se ajoelha é a pessoa possuída pelo demônio, em Gerasa. Ele também vivia isolado, sozinho, no meio do sepulcro, fazia mal a si mesmo e aos outros, e todos tinham medo dele porque era perigoso. Ele se comportava de modo desumano, porque ele tinha um demônio. Por que esse jovem se joga de joelho de Jesus, como fez o leproso e o endemoniado? Porque ele também está possuído por um demônio, o demônio daquele que possui muitos bens e não consegue se aproximar das pessoas, não consegue se libertar deste mal. Por que esse homem se joga de joelhos diante de Jesus, como fez o leproso e o endemoniado? Porque também ele está possuído por um demônio, está doente. Quem acumula bens para si de modo egoísta é um doente. E aquilo que acontece para um leproso, as pessoas sabem que não pode se aproximar. Ele também percebe que não pode aproximar-se das pessoas porque tem medo que as pessoas o tomem os seus bens, que peçam os seus bens, que o roubem, e por isso vive também ele de modo isolado, vive sozinho. Ao invés, os bens precisam ser compartilhados com os irmãos. Se você está numa condição verdadeiramente humana, você partilha os bens. Já quem está possuído pelo demônio tem aquela loucura dentro de si de possuir sempre mais e sempre mais para si, guardar para si. Essa é uma pessoa doente. Para encontrar uma solução para aquela insatisfação interior, esse jovem vai até Jesus e chama bom mestre. E Jesus o questiona: por que me chama bom? Somente Deus é bom. Isso nos faz supor que ele imaginava Jesus como um rabino, porque ele chama de mestre. E ele sabia que os rabinos sempre davam respostas às perguntas das pessoas. E ele diz assim para Jesus: o que devo fazer? Ele não diz assim, o que se deve fazer? Ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ganhar como herança a vida eterna? Eis o problema. Ele não está pensando na vida biológica, nos bens, porque os bens ele já tem bastante.
mas ele percebe que mesmo tendo muitos bens, isso não é suficiente e ele quer então a vida eterna, que ele quer receber como herança. Eis a pergunta: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Observemos que ele não vai pedir para Jesus coisas materiais. Saúde, bem-estar, sucesso na profissão, nos negócios, pois são todas coisas que dizem respeito à vida do dia a dia e não à vida eterna. Se trata daquilo que a gente tem no dia a dia e que perece. Nós não podemos pedir para Deus aquilo que é missão nossa, aquilo que nos envolve no trabalho, nas coisas do dia a dia. Nós pedimos a Deus aquilo que diz respeito à vida eterna. Portanto, esse homem é uma pessoa preparada, porque ele vai até Jesus pedir exatamente aquilo que Jesus tem para dar, a vida eterna. E agora ele quer saber o que ele precisa fazer. Ele precisa fazer para receber em herança a vida eterna. É uma pessoa preparada até mesmo do ponto de vista teológico, porque ele não diz, mas o que é preciso fazer para que a gente possa receber a vida eterna, para que eu possa me colocar em sintonia com a vida eterna? Como que eu posso me preparar para acolher? Essa era a pergunta. Ouçamos a resposta de Jesus. Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Perché mi chiami maestro insigne? Dice Gesù a quest'uomo. Por que me chamas de mestre bom? Jesus diz a esse homem. Somente um é bom, é Deus. E esse mestre você já tem, porque ele te instrui com a sua palavra, que foi entregue pela Sagrada Escritura para o povo de Israel, e você está seguindo essa palavra, que é não cometer adultério, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É a única vez que Jesus cita os 10 mandamentos. E, para nossa surpresa, Jesus cita os 10 mandamentos de uma forma incompleta. Ele não cita os 3 primeiros, que caracterizam o relacionamento com Deus. Aquilo que caracterizava o povo de Israel, que era um povo que se relacionava com Deus, que tinha um Deus que conversava, que dialogava, que escutava o povo. Ao invés de todos os deuses dos povos ao redor, não, eram surdos. Somente Javé era capaz de escutar e com quem se relacionava, com quem se dialogava. Por Jesus não citar os primeiros mandamentos, nós entendemos que se você se relacionar de bem com o irmão, você cumpriu tudo aquilo que precisa. De fato, porque o único modo que você tem para demonstrar o amor a Deus é amando o ser humano, como diz João, da primeira carta. Caríssimos, se Deus nos amou tanto, e nós esperaríamos que ele dissesse, amemos a Deus do mesmo modo, mas ele diz, se Deus nos amou tanto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Isto é, que entremos em sintonia com este amor que Deus tem por todos os homens. Quando a gente ama o próximo, a gente entra em sintonia com esse amor de Deus. E fazendo assim, você cumpre os 10 mandamentos. Foi isso que Jesus disse para ele. E ele falou assim, Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Quero observar 2 coisas na resposta desse homem para Jesus. Primeiro, ele tem uma visão muito positiva, muito
otimista da vida e de si mesmo. É verdade que dessa forma ele esbarra naquilo que diz São João. Na primeira carta, São João diz assim: quem fala que não é pecador, que nunca pecou, é mentiroso. De alguma forma ele cai nisso. Porém, é preciso que a gente aprenda a ter um olhar positivo como este homem da vida, porque de nada serve nós ficarmos nervosos conosco mesmo, com a nossa fragilidade. A nossa fragilidade faz parte, Deus sabe de que barro nós fomos feitos. E quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, tudo isso entra no nosso relacionamento com Deus. Não é preciso nos esconder. E também São João, na primeira carta, ainda diz: se também o teu coração está te cobrando alguma coisa, lembre que Deus é maior do que o seu coração. Portanto, a presença de algumas faltas, de alguns erros, não impede que nos aproximemos de Deus, porque Deus é amor, é misericórdia. Segunda observação que eu quero fazer: observei no rosto desse homem a desilusão depois que ele deu a resposta a Jesus, porque ele sente uma profunda inquietação dentro, ele está sofrendo, e ele vai até Jesus, até o Mestre, apresenta a sua questão, e o Mestre apresenta aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já tinha aprendido dos rabinos, aquilo que ele aprendeu no Pentateuco, aquilo que ele já vive. Então, existe uma certa desilusão. Do ponto de vista, portanto, do Pentateuco, é uma pessoa correta, irrepreensível, como Paulo, que não tinha nada que faltava. Ele estava uma pessoa que vivia de bem e vivia bem. Porém, ele estava inquieto, ele não estava feliz. Então, Jesus propõe para ele uma terapia, algo que vai curar dessa insatisfação que ele tem dentro. Ouçamos. Allora Gesù, fissato lo sguardo su di lui, lo amò. Então Jesus, olhando com amor, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Rattristato. Possedeva infatti molti beni. Notiamo anzitutto lo sguardo di Gesù. Observemos, antes de mais nada, o olhar de Jesus. Jesus fixou o olhar nele, e diz a nossa tradução, mas o verbo em grego usado é emblebei, que significa Jesus tendo olhado dentro daquele homem. Jesus foi lá no mais profundo dele e entendeu e viu que ele estava na condição justa de dar um salto de qualidade na sua vida. Marcos é o evangelista que tantas vezes observa os olhares de Jesus. 27 vezes ele mostra como que Jesus vê. Jesus observa, Jesus fixa o olhar, Jesus olha ao redor. E, nesse caso, Jesus olha no íntimo. Se estabeleceu uma conexão, uma comunicação profunda de Jesus com esse homem. E Jesus diz a ele: te falta uma coisa. O texto grego diz a única coisa. Uma única coisa te falta que você precisa acrescentar. Aquilo que dá sentido para a tua vida, aquilo que unifica a tua vida, aquilo que ilumina, aquilo que dá um ponto de referência e te tornaria feliz e curaria a tua insatisfação. Eis o diagnóstico que fez Jesus de um modo muito correto perante a inquietação daquele homem. Te falta uma única coisa. Você tem muitos ídolos,
muitas criaturas que te dão satisfação, mas não te dão um sentido pleno para a tua vida. O que te falta é o único que eu te peço de fazer. Vai, vende aquilo que você tem, dá aos pobres. Deixe que a minha palavra expulse os demônios que te fazem absolutizar as realidades desse mundo. E investe tudo aquilo que você tem no amor. Transforma a tua vida em dom. Faz com que tudo aquilo que você possui se torne algo a serviço do irmão, do necessitado. E assim você vai se colocar em plena sintonia com o eterno. Assim você vai ter a vida eterna. Você vai ter um tesouro no céu. Jesus deixa muito claro para aquele homem que os bens deste mundo são preciosos, mas são efêmeros, passam. E ele ensina como usar, como fazer com que estes bens permaneçam, sejam duradouros, precisa transformá-los em amor. O que acontece com esse homem? Entristeceu-se com essas palavras de Jesus e foi aflito porque possuía muitos bens. O diálogo se conclui de modo amargo. Ninguém esperava isso, mas ele não aceitou a terapia que Jesus sugeriu. Então não nos maravilhemos que ele permaneceu agitado, com o olhar escuro, com o rosto escuro, porque ele teve medo de arriscar, de jogar tudo naquilo que Jesus tinha dito para ele. Ele teve medo de entregar os seus bens para o próximo, de perder o controle das coisas, e não confiou na palavra de Jesus e se distanciou, envolvido com tristeza, porque não conseguiu desapegar-se dos bens. Ele não se deu conta que o coração do homem é feito para amar, e até que permanece escravo dos bens deste mundo, ele permanece triste, desiludido. Depois disso, ele saiu. Provavelmente ele continuou uma pessoa boa, não é que entrou numa vida de devassidão, ele continuou sendo uma pessoa boa, mas perdeu a graça de dar um salto, de tornar-se um discípulo de Jesus, de fazer parte do grupo das pessoas que estavam mais perto e ao redor do próprio Jesus.